E aí, meu povo, tudo tranquilo? Eu produzi um texto e quero lê-lo e comentar aqui com vocês. Esse texto trata-se de um resumo da realidade do que está acontecendo no Brasil e no mundo, mas o foco é o Brasil. Desabafo de um patriota. Devido a não estar com tempo de gravar e ter ficado ausente da internet, resolvi produzir este texto para que possamos conversar sobre a realidade. Primeiro vamos falar do cenário atual. O mundo está mudando rápido. Até mesmo o mais distraído dos cidadãos já percebe o aumento da tensão. Isso é perceptível, vocês podem notar que pessoas que antes nem sabiam da existência de certos países, agora entendem que tensões mundo afora também acertam o Brasil. A guerra por comida e riquezas está escancarada mundo afora. Os países em geral estão se protegendo, se preparando, mas a maior parte dos brasileiros permanece ignorando inimigos externos e internos. Aqui, inclusive, vale salientar que o Brasil tem muito inimigo interno e esse pessoal, infelizmente, está passando despercebido. O povo brasileiro, inclusive, tem gente que adula e protege esse tipo de gente. Infelizmente, por razões conhecidas, sim, razões conhecidas, esses brasileiros preferem falar e mentir, mesmo que não seja de forma intencional, sobre outros países, ao invés de prestar atenção nos seus próprios problemas. Este é um desabafo de um patriota. É engraçado como no Brasil se fala de certos países, se ataca certos países, e os países que atacam o Brasil são vistos como bonzinhos, são vistos como aliados. Nós vamos chegar lá. Para piorar a situação, o presidente Jair Messias Bolsonaro aprovou e até comemorou leis globalistas. A pior delas, crime de violência psicológica. Lei que torna impossível qualquer relacionamento saudável entre homens e mulheres. Nos próximos anos, essa lei será instrumento de injustiça e crueldade. A maior ironia é que essa lei terá grande chance de ser instrumentalizada contra o presidente e seus apoiadores. Infelizmente, no governo atualmente, eu não sei ainda a razão, o discurso é um, mas a prática é outra. Existem coisas positivas no governo, mas esse fato que eu estou citando merece atenção. Até porque as consequências são pesadas, e inclusive essa daqui é uma gravíssima. Uma mancha de difícil remoção na história de Bolsonaro e do Brasil. Sim. Daqui a alguns anos isso será uma marca de vergonha terrível na biografia do presidente e no Brasil. Felizmente, o presidente Bolsonaro teve a sabedoria de vetar a lei que trata sobre pobreza menstrual. Eu vou fazer um vídeo específico sobre essas leis misândricas e essa questão da pobreza menstrual. Isso aqui é um pouco mais grave do que as pessoas pensam. Eu até agora não vi o pessoal comentando um aspecto dessas leis. Logo mais à frente, em alguns anos, essas e outras leis globalistas serão mal vistas, bem como os que apoiam tais agendas. Hoje, o cidadão desperto, ele já não vê com bons olhos essa agenda. Ele se sente roubado pelo Estado. Ou seja, o cidadão é forçado a patrocinar o que ele não tem vontade. Bom, isso daqui a alguns anos, devido à crise, não vai ser nada bem visto. É do conhecimento de todos que ocorreu em 7 de setembro a maior manifestação da história do Brasil. Milhões de patriotas foram às ruas vestindo as cores da bandeira. Os brasileiros foram defender o Brasil e a liberdade. Logo em seguida veio a vergonha. Uma carta estranha. Uma carta que dizia o oposto que o presidente havia dito. A carta dizia o oposto que o presidente havia dito. Um acordo que Bolsonaro entrou com a bunda e Alexandre de Moraes com o pé. Pelo menos é o que parece. Não compreendo a postura de Bolsonaro em recuar de forma estranha após o povo presenteá-lo com apoio absoluto, gritando: "Eu autorizo".
Bem, isso aqui, antes que os fanáticos comecem a surtar, entendam o seguinte: não teve cidadão consciente que não ficou decepcionado com essa carta. Qualquer apoiador ficou decepcionado com essa carta. É algo que algumas pessoas estão tentando tapar sol com peneira, mas isso causou um dano, talvez até irreversível, dentro do grupo de apoio do presidente. Se vocês querem negar a realidade, isso é problema de vocês, mas eu trabalho com realidade. E os puxa-sacos são ervas daninhas, perigosíssimas. Prestem atenção no que está acontecendo dentro do Brasil. O governo que se diz patriota aprovou leis globalistas. Eu até agora não entendo a estratégia de aprovar leis que destroem famílias, empregos e condenam mulheres a serem eternas solteiras. Afinal, nenhum homem capaz de somar e subtrair vai querer o risco de perder parte do patrimônio. Isso aqui entra na parte de que o que o presidente fala é uma coisa, mas na prática o que é assinado muitas vezes é outra. Isso é algo que está na hora dos patriotas, dos brasileiros, as pessoas que amam o Brasil, querer saber o que está acontecendo. Tem alguma coisa estranha acontecendo. Agora vem a parte aqui que eu quero que vocês prestem bem atenção. Homens se casam com mulheres, não com o Estado. Vou repetir. Homens se casam com mulheres, não com o Estado. Hoje, infelizmente, está praticamente inviável você adquirir esposas, porque junto está vindo o Estado. Então, sendo assim, as mulheres ficarão solteiras. É o que está acontecendo. Então você, mulher, que está vendo esse mar de mulher solteira, esse oceano de mulheres encalhadas que ninguém quer, é exatamente porque os homens não querem perder o patrimônio. Simples assim. Então, logo logo também falaremos sobre isso. Esses comportamentos fizeram parte dos apoiadores esfriarem e muitos se afastaram. Inclusive os que se afastaram começaram a ser chamados de traidores. Será que eles são traidores? Ou os puxa-sacos que ganham alguma coisinha, que são os verdadeiros traidores? Eu sempre ouvi dizer que quem ama, corrige. E sempre que meu país estiver no rumo errado, na minha opinião, eu vou combater sim. Eu vou brigar, vou chamar a atenção, não vou adular porque eu não sirvo político. Muito pelo contrário, eu tenho um histórico de combate à corrupção, violento no bom sentido, né, de não brincar. Bom, gente, corruptos, né? Quem me conhece um pouco sabe como é que é a prata da casa, né? Sabe como eu os trato. A parte mais falante da direita mais atrapalha que ajuda. Puxa o saco descaradamente, aprovando erros terríveis que prejudicam o Brasil. Essa parte dos apoiadores é composta, em sua maioria, de pessoas fofinhas, do tipo criadas em condomínios fechados. Esses só sabem falar de Afeganistão, Rússia, China, Irã. Se sentem americanos, europeus, mal entendem que são brasileiros. E muito em breve, brasileiros serão chamados de terroristas, apenas por defenderem propriedade privada e liberdade. Se você duvida, te aconselho a ouvir os absurdos que o Partido Democrata Americano diz. Vale ressaltar que quem está no poder dos Estados Unidos são eles. Outro episódio que vocês podem lembrar houve uma matéria sobre a caça de javalis e foi tentado criar uma narrativa, uma história sobre armamentos pesados. Calibre 22 agora virou armamento pesado. Então, eu garanto uma coisa, tem coisas muito estranhas acontecendo nesse país. E não é para o bem do povo brasileiro, prestem atenção. Como seria excelente que o povo brasileiro tivesse a disposição para lutar como os afegãos. Fique imaginando quantos brasileiros estariam dispostos a lutar para libertar o Brasil de invasores e preservar seu território.
Como seria excelente se os brasileiros tivessem o patriotismo e resiliência russa. Como seria excelente se os brasileiros tivessem a mesma capacidade de mobilização do povo chinês. Como seria excelente se o Brasil estivesse tão próximo de construir bombas atômicas como o Irã. Eu acho engraçado que tem pessoas que preferem ficar falando de países e não cuida do que está acontecendo dentro de nossas fronteiras. Eu não sei a quem isso serve, mas está na hora de procurar saber. A direita brasileira não possui a moral e nem os requisitos necessários para compreender o Oriente e muito menos criticá-lo. Falta conhecimento, falta fibra. Antes que alguém venha com patriotismo futebolístico, apenas compare como o Oriente lida com corruptos e como o Brasil lida com corruptos. É só comparar como é que alguns povos lidam com corruptos e como o brasileiro lida com corruptos, né? A realidade se impõe. Aqui é importante ressaltar que Bolsonaro, até o presente momento, não está envolvido em corrupção. Pelo menos não diretamente. Se tiver indiretamente, ainda não foi descoberto. Mas até agora o presidente é inocente. Pelo menos até onde eu sei. Eu sei que serei mal interpretado, mas isso é um preço pequeno a se pagar por dizer a verdade. Os puxa-saco vão surtar, por óbvio. E os fanáticos. Os globalistas, a esquerda, estão vencendo. Basta olhar o que acontece nos países ao redor e comparar com o que está acontecendo no Brasil. Basta comparar e olhar, gente. A realidade está aí. Não se espantem se acontecer no Brasil o mesmo que ocorreu nas eleições americanas. Não se espantem. Se mesmo assim acharem que eu estou errado, pergunte a si mesmo quem atualmente é o presidente dos Estados Unidos. Basta lembrar como foram as eleições. Parece que a suposta terra da liberdade é muito condescendente com certas coisas, né? Tá parecendo, não, analisem a realidade de lá e daqui, vocês vão encontrar o resultado de muita coisa. Bolsonaro perdeu a oportunidade de vir a público e contar tudo o que está acontecendo. O povo se colocaria ao seu redor, o povo o protegeria e lutaria se ele expusesse a verdade. Hoje, o povo brasileiro, se ele tiver de posse da verdade, é um povo que está predisposto a lutar. É um povo que está predisposto a proteger o Brasil, nem que seja para proteger a sua propriedade privada. Essa é a realidade. Ou seja, brasileiro tem um medo crônico de comunismo. Então, eu acho que o presidente Bolsonaro perdeu a chance de expor esse tipo de coisa. O que está acontecendo de verdade. E por falar em questão de expor, tem que também se dar parabéns ao presidente pelo fato de ele estar se mantendo firme com relação à postura de se vacinar ou não ser problema dele. Isso mostra um respeito claro pela liberdade. Bolsonaro é pessimamente aconselhado. Eu particularmente só confio em um dos seus conselheiros. Eu só confio em um dos que eu conheço, dos que eu sei que estão lá. A realidade hoje é como se ele jogasse pelas regras e os inimigos não. Além dos inimigos do Brasil não seguirem as regras, eles a distorcem como bem querem. Ou seja, Bolsonaro fica com esse papo, 4 linhas da Constituição, eu procuro essas 4 linhas até hoje, né? Eu acho meio... enfim. Mas, ao que parece, só ele joga pela regra. Como diria Maquiavel, aos amigos, os favores. Aos inimigos, a lei. Isso aqui mostra como o Estado brasileiro está. Aos amigos, os favores. Aos inimigos, a lei. Bolsonaro está encurralado. Não possui poder real. Bolsonaro hoje vive da caridade dos inimigos. Está visivelmente limitado. Bolsonaro não pode salvar o Brasil. Somente Deus e o povo brasileiro podem salvar o Brasil. O povo brasileiro não precisa de Bolsonaro. Bolsonaro é que precisa do povo brasileiro. Eu sou o Stanley Colombo. Que o Deus de Abraão te abençoe.